Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 68, Cidade em Pânico. Escute o que eu estou dizendo YA. Monstros carregando armas nos atacaram. Rivira se foi, exterminou. Um homem gritou, todo ferido. Ele bateu os punhos ensanguentados na bancada, jogando gotas vermelhas. As recepcionistas e funcionários da corporação empalideceram enquanto ouviam Boris, chefe interino de Rivira, que parecia ter escapado por pouco da vida. O pandemônio desceu sobre o quartel-general da guilda. Os moradores de Rivira empurraram e abriram caminho pelo saguão de mármore branco até o balcão da recepção, depois de quase se aproximarem da morte no 18º andar. A maioria dos aventureiros suados tinha caído no chão com exaustão, e muitos sofreram ferimentos graves. A razão pela qual eles se esforçaram tanto e abriram caminho pelo saguão da guilda era óbvia. Eles precisavam avisar as pessoas sobre a superfície do ataque irregular que acabara de ocorrer na dungeon. Eles vieram de mais abaixo na árvore central. Todos os tipos de espécies estavam lá, e a única coisa que eles tinham em comum era que eles são todos muito fortes. Monstros armados misteriosos dos andares inferiores. Essas criaturas, provavelmente uma subespécie especial, tinham o potencial de enfrentar os aventureiros da classe alta. Eles foram direto para a ilha no meio do lago, para Rivira, uivando todo o caminho. Os residentes de Rivira estavam acostumados a lidar com os irregulares, mas esse assalto foi mais rápido do que qualquer um poderia reagir. Uma vez que suas paredes externas foram quebradas, a cidade do posto avançado da dungeon foi invadida em questão de momentos. Incapazes de lutar muito contra o ataque dos monstros, os moradores se juntaram aos aventureiros que estavam na cidade e correram de volta à superfície. A 334ª encarnação de Rivira estava em ruínas. Quais espécies? Quantos estavam lá? Você foi perseguido. Até onde eles vêm? Os curandeiros caminhavam entre os aventureiros a pedido dos funcionários do clã, lançando magia curativa, distribuindo itens de recuperação e envolvendo as feridas com ataduras, enquanto as recepcionistas tentavam coletar o máximo de informações detalhadas possível. Enquanto continuavam seus interrogatórios e análises, começaram a entender a situação, um irregular de proporções épicas. Por favor, espere um momento. Quais são as baixas, aventureiro? A maioria de nós saiu de alguma forma, mas alguns não conseguiram. Até agora eles são. Boris franziu a testa enquanto ele soletrava a triste verdade. Missa, uma recepcionista de cabelos rosados, escutou com lágrimas nos olhos. Isso é muito ruim. A situação agitada estava piorando no momento em que Eina voltou de fazer o anúncio de emergência. O meio-elfo olhou em volta do saguão do clã, o rosto contorcido de tristeza. Oh, Tully, você está de volta. Precisamos de mais pessoas, comece a trabalhar imediatamente. Claro, chefe. Mas se eu puder. Seu supervisor de Shentrop correu para encontrá-la, mas Eina tinha sua própria pergunta. Porque o anúncio mudou. A dungeon estava agora fora dos limites para todos os aventureiros. Eles tinham sido ordenados a ficar em suas casas e esperar por mais instruções. O tempo era um luxo que eles não tinham. A cidade de Rivira havia caído para uma equipe de monstros que forçaram a subida de andares mais profundos. O ponto de segurança era sua última linha de defesa. Sem ela, a guilda, não, todas as pessoas que viviam na superfície, tinham que considerar a possibilidade de monstros rompendo e alcançando a superfície. Se isso acontecesse, e os deuses e deusas que protegiam a cidade do labirinto perdeu terreno aqui, então o mundo inteiro estava em perigo. Assim como quando as duas famílias mais fortes falharam em matar o dragão negro, quando falharam em completar as 3 grandes missões no passado, o mundo, como eles sabiam, estava à beira de mergulhar no caos. Eina foi incapaz de aceitar cegamente a mudança repentina nas ordens. Foi a decisão da alta gerência. Gerenciamento superior. Sim. Eles nos forçaram a alterar o anúncio. Então, novamente, o chefe não parecia muito feliz com isso. Se eu tivesse que adivinhar,
Diria que essa decisão não veio simplesmente do andar de cima. A pessoa magra do animal sumiu como se seu ponto já estivesse claro o suficiente. Os olhos verde esmarola de Jaina se arregalaram por trás dos óculos. Não pode ser. Seu coração chorou. Senhor Uranus. Deus Uranus. Por que você iria emitir tal ordem? O elfo rotundo gritou em desespero, suor escorrendo pelo rosto. Na câmara de orações, abaixo da sede da guilda, Uranus escutou o terrível apelo da pessoa de mais alto escalão do clã, Roiman Mardiel, e respondeu com igual vigor. Acalme-se, Roiman. Fique calmo. Emergências não ficam piores do que isso. Se não pararmos o avanço dos monstros agora, não haverá nada para ficar em seu caminho até aqui. Se eles quebrarem todo o poder da corporação, ora o nosso prestígio vai desmoronar. Roimans, um corpo de porco, estremeceu, sua voz estridente tremendo de medo. A divindade idosa permaneceu estoica enquanto ele respondia ao chefe do clã, que estava mais preocupado em perder sua influência política caso o corpo administrativo da cidade caísse. Se esses monstros tivessem a intenção de invadir a superfície, eles teriam seguido os aventureiros de Rivira e ficariam à porta de Babel agora. Isso é um ponto válido? Não há dúvida de que isso é um irregular. No entanto, é cedo demais para declarar que a cidade está em perigo. Uranus assistiu ao alívio do rosto do elfo rechonchudo antes de oficialmente pôr seus medos em repouso. Acima de tudo, minhas orações não foram quebradas. O rosto de Roiman se iluminou naquele pronunciamento. Como a divindade conhecida como o Pai de Horário, Uranus manteve a Dungeon em xeque com orações desta mesma câmara. Sua divindade forte e insondável permitiu aos aventureiros ganhar a vida na Dungeon porque impedia que os monstros migrassem para a superfície em massa. Uranus exercia tanta autoridade que suas garantias eram muito mais convincentes do que milhares de explicações lógicas poderiam ser. Com todas as dúvidas tiradas de sua mente, Roiman finalmente recuperou uma sensação de calma. Enviar muitas famílias para a batalha de uma vez só causará confusão. Nessa família formará a equipe de subjugação. Seus deveres incluirão resgatar aventureiros ainda na dungeon e investigar andares abaixo dos níveis intermediários. Retransmitir as ordens. Sim, imediatamente. Mais instruções seguirão. Vai. Sim. A forma pesada de Roiman se ajoelhou diante da divindade. Depois ele se levantou e se afastou. Ele rapidamente subiu a longa escada que conectava ao primeiro andar, sua barriga forte tremendo com o esforço. Então, quase como se tomasse o seu lugar. Isso não é bom. De fato. Uma sombra emergiu da escuridão no final da câmara, aglutinando-se em Feons. Uranus assumiu uma expressão mais séria à medida que a forma e as emoções do mago se revelavam. Roiman agiu antes que pudéssemos coletar informações. Eu teria preferido dar sentido à situação e elaborar um plano antes de provocar um pânico. Monstros armados que se acredita serem de várias subespécies lançaram um ataque no 18º andar. Acreditando que isso fosse um sinal de uma brecha de superfície iminente, Roiman e os outros membros da alta diretoria da corporação tinham declarado estado de emergência. Foi uma reação natural para alguém inconsciente das circunstâncias que cercam os eventos. A aparição de monstros vindos não apenas dos níveis intermediários, mas dos níveis profundos. Os monstros geralmente só variavam de suas áreas predeterminadas de 1 a 2 andares, no máximo, era mais que suficiente para inspirar terror. Uranus, que entendia todo o quadro, tinha chegado tarde demais para reagir. Apesar do início tardio, eles tomaram a próxima melhor opção e tentaram conter a crescente onda de pânico, alterando o anúncio e a missão. Se nossas informações forem precisas, os Xenos estão sem dúvida por trás disso. Suas razões ainda precisam ser determinadas, mas eles atacaram Rivira. O manto negro de Feos tremeu. Ele não queria acreditar nessas palavras. O mago, que preferiu ser chamado de louco, lutou contra um tumulto interno. O que você acha que aconteceu, Feos? É muito provável que este incidente e a perda de contato com o Lido estejam conectados. Isso é apenas um palpite, mas, um ataque dos caçadores. E então algo fez com que avançassem sobre Rivira.
Uranus fez a pergunta a Feus quase como se estivesse se perguntando. A ira dos monstros, é isso? A divindade sentada no altar silenciosamente fechou os olhos. Minhas ordens estão prontas. Prepare seu familiar. Então. Sim. Primeiro, como eu disse a Roiman, direcione nessa família para o 18º andar. Seus postos defensivos em toda a cidade e nos portões precisarão de substituições. Os participantes da missão serão escolhidos a dedo pelos nossos aliados mais próximos. Enviar nessa família para a dungeon foi uma fachada para assegurar ao público que as elites alardeadas manteriam qualquer dano dos monstros ao mínimo. A verdadeira razão, no entanto, era garantir que os Xenos não fossem mortos nos combates. Foi também para impedi-los de realizar seu massacre vingativo de aventureiros. Tudo já estava em movimento. Como o corpo governante de Orario, o clã não tinha escolha a não ser agir. Por outro lado, a alta gerência do clã não tinha conhecimento desses monstros inteligentes. Uranus dirigiu seu aliado de confiança, Ganessa, para lidar com a situação rapidamente com o maior sigilo, a fim de mantê-la assim. O que de Hermes família? Peça-lhes que continuem investigando Iquelos e seus seguidores. Quando todas as peças estiverem no lugar, Feus acompanhava nessa família. O deus idoso acrescentou que ele iria emitir ordens diretamente para Roiman. Feus reconheceu as instruções. Então, assim como o mago de manto preto estava se virando para sair, Eranos abriu a boca com uma expressão de preocupação nos olhos. Feus, inclui Bela Crânio na missão. Uranus, isso seria. Nós teremos nossa resposta. Vamos testar aquele garoto, o primeiro e único aventureiro a pegar a mão de um Xenos. Uranus mencionou os eventos na aldeia escondida dos Xenos ao estreitar os olhos azuis. Ele é uma criança que é envolvida pelas circunstâncias, um humano que dança nas palmas das mãos dos deuses, ou talvez. As palavras da divindade ecoaram nos recessos escuros da câmara. Feus assentiu depois de alguns instantes, o manto negro iluminado pelas chamas dançantes da tocha. Eu entendo, e eu devo obedecer à sua vontade divina. O mago virou-se novamente e retirou-se do altar. O deus permaneceu imóvel, observando atentamente enquanto a situação se desenrolava em um ritmo cada vez maior. Uma multidão de semi-humanos já se reuniu no gramado da frente, escondendo o prédio de vista, no momento em que chego. O panteão, o quartel-general da guilda, cresce a cada passo, enquanto a Isa e eu aceleramos em direção a ele. Ponto de exclamação. O calor e o barulho aqui me atingiram como um tapa na cara. Aventureiros sangrando estão esparramados no chão, outros estão furiosos com as recepcionistas no balcão, e os funcionários da guilda estão correndo para cá e para lá. A Isa e eu não ouvimos as instruções do anúncio de emergência. Em vez disso, fizemos um caminho mais curto para a sede da guilda. A Isa está aqui para reunir o máximo de informação possível. Quanto a mim, eu não poderia simplesmente esperar em casa. Eu tinha que saber por que eles emitiram essas ordens, e eu corri até aqui mesmo que o choque não tenha passado. Todas essas pessoas. Sim, eles são de Rivira. Eu olho em volta do saguão, ofegando por ar. A Isa está ao meu lado, calma, fria e colecionada. Respirando normalmente, ela balança a cabeça. A informação está chegando de todos os lugares. Os moradores de Riviera, tendo escapado da morte pela pele de seus dentes, estão abrigados aqui e fazendo barulho suficiente para virar este lugar em sua cabeça. Além disso, a Isa e eu não somos os únicos aventureiros aqui. Muito poucas pessoas de outras famílias, incluindo alguns deuses e deusas, chegaram para ouvir as notícias em primeira mão e estão afastando os funcionários da guilda sempre que alguém passa. Não teremos a chance de descobrir algo assim. A Isa está certo. Encontrar alguém neste caos será. Minha impaciência está aumentando, e eu cerro meus dentes contra o desejo de apenas fazer alguma coisa. Balançando a cabeça, não sei o que fazer, e vejo aventureiros ensanguentados, machucados e machucados, não importa onde eu olhe. Um lobisomem, curvado e encostado na parede. Um anão com uma mão e um ferimento na cabeça, o sangue correndo pelo rosto quando ele recebe tratamento. Um elfo, tentando desesperadamente manter consciente sua equipe gravemente ferida. Lido e os outros realmente fizeram tudo isso.
Eu não posso olhar a verdade. Eu não quero acreditar. Como se para fugir, eu me afasto. Oh, senhorita Eina. Assim que eu olho para longe, vejo um meio elfo com um canto do olho e chamo-a. Ais vira-se para olhar na mesma direção. Com certeza, Eina gira em torno de surpresa. Belle. E a SRA. Wallenstein. Por favor, me diga o que aconteceu. Não há tempo para amabilidades. Eu vou direto ao ponto. Ela aparentemente quer dizer alguma coisa, mas ela desiste depois de ver o olhar sério no meu rosto, eu acho. Depois de uma rápida olhada na direção de Ais, ela começa a falar. Exatamente o que eu disse no anúncio. Rivira foi destruída. E os monstros que fizeram isso? De acordo com os aventureiros, eles estavam equipados com armaduras e portando armas. Uma gárgula particularmente violenta estava liderando a investida, mas muitas espécies estavam envolvidas. Como um unicórnio, um homem-lagarto. Conforme a lista se expande, o sangue é drenado do meu rosto. Não há como negar isso agora. A verdade bate forte, como um prego no peito. Pelo que entendi, o clã pediu a Ganessa família para despachar uma equipe de subjugação. As elites resolverão isso, Belle, SRA. Wallenstein, nossos mensageiros irão informá-lo no momento em que outras famílias forem necessárias. Por favor, fique em suas casas. É o jeito dela de dizer que estamos apenas atrapalhando aqui. De alguma forma, conseguindo coletar meus pensamentos, eu cerro minhas sobrancelhas enquanto franzo a testa. Eu derrubei a parte de mim que quer aceitar a situação e concordar com isso, e digo a mim mesma que se há tempo para ficar por aí sem fazer nada, há tempo para fazer algo útil. Eu olho para a Isa ao meu lado. Nós fazemos contato visual e assentimos. Eu estarei a caminho. Vejo você. Assumindo a expressão de um aventureiro, Ais faz uma saída rápida da sede da associação. Tento soar o mais crível possível quando digo a Eina que volto para minha família e me viro para seguir o exemplo. Ok. Mas quando estou prestes a dar o primeiro passo, uma explosão repentina me chama a atenção e olho por cima do ombro. Missa está sussurrando algo no ouvido de Eina, mas ela parece muito desconfortável. Tudo que ela está dizendo, Eina é absolutamente chocado. Ela levanta a cabeça, os olhos tremendo, e me impede. Ponto. Espere, Belle. A cidade estava agitada. O que é isto sobre uma missão? Eles não nos pediriam para fazer nada, certo? Não. Nós não faríamos muita diferença. N, não se esqueça, todos os três de nós são de classe alta. Em um prédio decadente localizado no final da rua de trás estava a farmácia azul. Daphne, Nasa e Cassandra estavam reunidas na loja de itens que servia como a casa de minha família. Daphne disse que era inútil se preocupar com isso, enquanto Oxentrope ignorava completamente as palavras de Cassandra e ocupava-se em estocar as prateleiras. Mas Daph, eu só tive um sonho sobre um grande monstro negro. Sim, bom para você, vocês dois, me ajudem a terminar para que possamos coletar informações. Sua divindade, Miash, passeava depois das persianas metálicas do prédio, o rosto rígido enquanto ouvia a conversa de seus seguidores. Monstros armados. Então há pouca dúvida de que o Wyvern está no coração disso, hein? Essas criaturas não deveriam ser amigáveis, Estia. Na casa de Takemi Kazushi família, a moradia Sojourn. Takemi Kazushi sussurrou em uma voz oca dentro da habitação comunal antiquada. Senhor Takemi Kazushi. Oka, você voltou. O homem alto e de ombros largos que dirigia sua família correu para cumprimentá-lo, seguido de perto pelo resto da equipe. Takemi Kazushi soltou um suspiro de alívio. Seus seguidores, ainda equipados com uma variedade de machados, lanças, arcos e mochilas de sua viagem ao labirinto naquele dia, começaram a falar por sua vez. Nós ouvimos a essência do que está acontecendo na dungeon. Ganessa família está instruindo os aventureiros a retornarem à superfície, eles nos disseram para dizer a todas as partes restantes para fazer o mesmo. A dungeon está em alvoroço. Seu líder fisicamente imponente, Oka, começou e Shigusa terminou. É isso mesmo, Takemi Kazushi com um aceno de cabeça depois de vários momentos pesados e silenciosos. Então ele se virou para seus seguidores.
Percebo que você acabou de voltar, mas estamos indo para a cidade. Há cidadãos muito menos informados do que nós. Se você simplesmente os acalma ou lhes dá coragem, vai aliviar sua aflição. Senhor, os humanos gritaram em uníssono e obedeceram ao comando de sua divindade. Takemi Kazushi riscou com os cabelos, estilizados com laçadas de ambos os lados da cabeça, e murmurou tudo bem antes de seguir sua família pela porta. Então, o que vai ser? Deus a Todo-Poderoso. Na filial da Hephaestus Família, localizada na Northwest Main Street, também conhecida como Hephaestus, desviou o olhar da janela do escritório quando um de seus seguidores, uma mulher usando um tapa-olho como o dela, se aproximou dela com uma pergunta. Faça como a guilda diz. Por enquanto, havia muitos riscos se uma família tão grande quanto a dela começasse a agir de forma independente, a deusa explicou ao líder da família, Tsubaki. Tudo bem, então, ela respondeu com um aceno de cabeça. Devo reunir todos. Não pense que haverá muito apelo por ferreiros como nós. Sim, convoque-os de volta para casa, só para estar seguro. Eu estarei indo para lá em breve. Hephaestus observou Tsubaki sair antes de voltar o olhar para a rua principal abaixo. Aventureiros estavam vagando pelas ruas. Mais do que alguns estavam mudando sem descanso, como se balançando nas ondas de uma tempestade que se aproximava. Refletindo sobre a informação que recebera de um amigo divino, assim como Miyashi e Takemi Kazushi tinham, a deusa da forja estreitou o seu olho esquerdo não corrigido enquanto os pensamentos dos gênios enchiam sua mente. Mover. Mova isso. Temos ordens para deixar o portão e outras mensagens para substituições. Chame todo mundo de volta da cidade. Babel está sob bloqueio. A menos que seja um aventureiro voltando, não deixe ninguém passar por você. Inúmeros aventureiros correram de um lugar para outro, cumprindo seus deveres. Orario estava em um alvoroço incomparável, mas não era nada comparado ao caos que se desenrolava dentro da casa de Ganesha Família. Um mensageiro da guilda entregou sua missão, informando a cada membro que recuperar o controle da dungeon agora era inteiramente de sua responsabilidade. Era hora de a maior família de Orario demonstrar toda a extensão de seu poder. Ganesha estava no gramado da frente, observando seus seguidores correrem quando uma única coruja voou do céu. O familiar pousou no braço estendido da divindade e estendeu um rolo de papel em suas garras. Depois que a coruja levantou o voo novamente, Ganesha olhou silenciosamente através de sua máscara de elefante para o papel desenrolado em suas mãos. Isso deve ser importante, se eu estou sendo chamado a esta hora da tarde. Kertap. Kertap. Saltos altos ecoaram no chão enquanto mechas de cabelos prateados esvoaçavam pelas costas da mulher. Sua presença é apreciada. Uma deusa que possuía uma beleza inigualável passeava por um longo corredor, seguida de perto por sua atendente Boaz. O solene jardim interno de seu palácio ficava ao lado de sua linha de visão quando ela passou por um conjunto imponente de portas duplas. Então, o que está acontecendo lá fora? A voz de Freya reverberou pelo enorme salão de reuniões de Folkvangr. Seus seguidores e seus capitães já haviam se reunido para sua chegada. Os quadrigêmeos do Prum estavam lá, junto com um elfo gracioso e um elfo negro e outros semi-humanos. Um gato com pele de cor preta e cinza, Ellen Fromel, apareceu da multidão e chegou ao lado da deusa. Ele começou a explicar a situação com seu corpo curvado em um arco. Entregue tudo para Ganesha e tome sua posição nos portões, você diz? Sim. Essas eram de fato as ordens da corporação. As sobrancelhas prateadas de Freya se arquearam enquanto ela considerava as instruções que tinham recebido do mensageiro da guilda. Este foi um movimento bizarro da parte da corporação. Sua suspeita era óbvia. Mas ela também estava sorrindo. Estamos nos dizendo para proteger a cidade em um momento como este. Somos tão indignos de confiança. Mesmo se fosse esse o caso, esta decisão parece não natural. Seu acompanhante, Otar, expressou sua opinião de que uma mudança tão grande levaria tempo, um luxo que eles não tinham nesse estado de emergência. Os seguidores de Freya observaram o sorriso da deusa se ampliar. A guilda, não, Uranus tem algo que ele quer manter escondido. Eles nos querem o mais longe possível do olho da tempestade.
A deusa da beleza viu através da linha de pensamento de Uranus. Muito bem, então, disse ela com um sorriso que poderia encantar qualquer mortal ou deus. Talvez eu possa finalmente me livrar da pena por destruir o trimestre de prazer. Se seguirmos as ordens como indicado, como protetores da cidade. Sim. Então. Sim. Fique na para crianças de Ganessa nas portas. Vamos proteger Orario por um dia. Ela deu a ordem para dividir suas forças em 8 grupos, um para cada um dos portões da cidade. Membros do baixo escalão fizeram uma rápida reverência e saíram do salão diante de seus capitães. Eu voltarei ao meu quarto em Babel. O bloqueio de Ganessa família já está em vigor. Tenho certeza de que alguém vai me deixar passar, se eu pedir o caminho certo. Devo escoltá-lo. Está tudo bem, Ellen. Ela sorriu para o aventureiro de primeiro nível conhecido como Vanna Freya em seu caminho para fora do salão de reunião, deixando Folkvanger logo depois. Espera. Que tipo de besteira é essa? Um lobisomem uivou com raiva de um quarto adjacente a um corredor. Seria mais rápido nos enviar para limpar a bagunça. Por que deixar isso para os caras de Ganessa? Betty, cala a boca. Você deveria, mas nós realmente temos que esperar por aí. Essa transmissão de anúncios de emergência foi um pouco confusa também. A casa de Loki família, a mansão Twiligit. Os líderes da família mais poderosa da cidade reuniram-se na sala de recepção do complexo famoso por seus longos e altos pináculos. A Isa havia retornado do clã e se juntou ao grupo. Sua deusa, Loki, sentou-se de forma pouco feminina em cima de uma mesa próxima e ficou de olho nos aventureiros do primeiro nível discutindo as últimas notícias. O que me incomoda é que o Rivira foi destruído quantas vezes agora? Porque todo mundo está pirando agora. Eu concordo, isso é uma reação exagerada, emitindo uma missão para toda a cidade assim. Monstros com armas e armaduras, isso é realmente um grande problema. Eu vi isso no quadro de avisos do clã, sobre monstros usando armaduras. As gêmeas amazônicas Tiona e Tione continuaram a falar, com a Isa entrando na conversa. O elfo alto Riveria olhou em sua direção de seu lugar para o lado. Estas não são armas da natureza, mas armamentos usados por aventureiros nas mãos de monstros incomuns. Há uma grande possibilidade de que essas feras sejam espécies melhoradas e organizadas além disso. Mais uma razão para estarmos lá embaixo. Solte isso, Betty. Estes não são irregulares, por estranho que pareça. Parece suspeito, não fazê-lo. O anão Garrett repreendeu o lobisomem fumegante, mesmo quando sua própria testa franziu. Loki família ainda tinha muitas perguntas, mas o clã tinha sido menos do que acessível com informações. Bem, o que quer que esteja acontecendo, outra voz interrompeu a conversa. Todos na sala se viraram para encarar seu comandante, o chefe Finn, que permaneceu sentado em uma cadeira enquanto continuava. Não vai acabar assim, com certeza. Isso é apenas o meu palpite, no entanto. Ele afirmou isso com uma boa dose de confiança depois de passar a língua ao longo da base do polegar. Enfim, eles pediram a sua deusa para revelar sua vontade. Eu odeio ficando fora do grupo, mas eu tenho que concordar com você, Finn. Seus olhos estreitos se abriram um pouco mais largos enquanto os cantos de seus lábios se inclinavam para cima. Isso vai continuar. Orario vai estar falando por um tempo. Tremendo. Tremendo. A cidade estava tremendo. He. Falhou, agora você, Dix. Muito acima das ruas da cidade, no topo de um edifício com uma excelente vista. Agora é isso que chamo de interessante. E Kelos riu enquanto olhava para Orario, observando a tensão crescer enquanto todos os pensamentos e expectativas convergiam para um turbilhão de caos. O que diabos está acontecendo? O elfo gritou com uma voz rouca. A casa de estia família, a sala de estar da mansão e Artistone. O cabelo vermelho curto do jovem ferreiro e a longa jaqueta preta tremiam enquanto ele gritava de ansiedade. O inferno, eles estão dizendo? Monstros armados achataram Rivira. Isso significa que os independentes são os que fizeram isso. Lily não sabe. Todas as informações vêm de segunda ou terceiras fontes, não há como confirmar. Lily gritou de volta, tensa. Aruime, pálido como um fantasma,
também estava na sala junto com Mikoto, visivelmente chocado. Estia acabara de voltar para a mansão e se juntou a eles na sala de estar. Depois de ouvir o anúncio de emergência, Uelf e Lily deixaram Mikoto e Haruimi logo antes do meio-dia para coletar informações na cidade. Escusado será dizer que eles correram para o quartel-general da guilda primeiro, mas o local estava tão inundado de aventureiros e civis tentando fazer a mesma coisa que eles, estavam lotados fora do gramado da frente. Eles nunca chegaram a entrar no prédio. Com nenhum outro lugar para ir, eles voltaram para casa. Não adianta em ir diretamente mais. Babel está fora dos limites. Junto com a dungeon, eles nos expulsaram. Com GIF. Fechar aspas duplas. Estia, que fizera muita coisa sozinha, não tentou esconder o cansaço enquanto respirava ofegante entre as palavras, os ombros ofegantes ao tossir. Depois de pagar uma visita a Ganessa, ela estava trabalhando em seu emprego de meio período para um dos inquilinos da Torre de Babel. Ela foi forçada a sair junto com todos os outros empregados. Atualmente, apenas pessoal autorizado permaneceu dentro da Torre Branca quase vazia. E a cidade? O que outras pessoas estão fazendo? Bem, eles não são exatamente tumultos nas ruas. O mesmo que nós. Ninguém viu isso chegando, então eles não têm certeza do que fazer. Lily e o Elf descreveram o clima geral para Mikoto, que permaneceu em casa. O Elf, Lily e Estia concordaram em uma palavra: desassossego. Enquanto o caos ainda não havia entrado em erupção, o anúncio de emergência enviara ondas de ansiedade a todos os cidadãos de Orario. Eles se lembraram de ouvir os sinos de alerta quando o exército de Hakia tentou invadir, mas ninguém sabia como reagir durante uma situação tão sem precedentes. Muitas pessoas enfiaram a cabeça para fora das janelas do último andar ou foram até a cidade para contemplar a Torre Branca. Deuses não eram diferentes. Alguns sorriram e observaram tudo se desdobrar com os olhos redondos cheios de alegria, enquanto outros observavam com graus variados de profunda contemplação. Cidadãos particularmente oportunistas e mercadores oportunistas teorizaram que monstros logo irromperiam na superfície. Vários bolsos dentro das muralhas da cidade estavam à beira do pânico, mas a rápida resposta de Uranus e do clã os manteve sob controle. Eles enviaram várias equipes para vasculhar a cidade e manter a calma, por mais desconfortável que ela seja. Despachos de deuses bem-intencionados também ajudaram muito. Muitos humanos e semi-humanos se alinharam nas ruas e becos, trocando olhares ansiosos e adivinhando o que realmente estava acontecendo. Mesmo se fossem eles, porque eles? Esse sonho deles deve ter sido mais como uma reflexão tardia. Bem, talvez aquelas pessoas sombrias ou o que quer que vá por aí capturando Xenos tenha algo a ver com isso. Depois que ninguém teve uma resposta para a pergunta de Uelf, Estia trouxe os caçadores que ela tinha ouvido falar. Algo acontecera com os Xenos, algo que havia provocado um contra-ataque. Lily, Uelf e o resto trocaram olhares tensos enquanto todos os tipos de imagens passavam por suas mentes. Se aqueles bons Xenos realmente foram vítimas de um ataque. Lady Haruimi. O que será deles? O que acontecerá com Lady Uine? Perguntou Haruimi, sua voz tremendo tanto quanto suas orelhas e cauda. O silêncio caiu. Lily se forçou a ficar calma e disse em voz baixa: se a informação é exata, e monstros destruíram o Rivira, então Orario não tem escolha a não ser exterminá-los. No mínimo, precisa haver algum tipo de conclusão, disse Lily, e as bochechas de Haruimi empalideceram quando a força a deixou o corpo. Mikoto rapidamente agarrou o fraco Reinhardt para apoiá-la. Uma pausa silenciosa engolfou a sala enquanto Estia e seus seguidores contemplavam o resultado final. Seria apenas uma questão de tempo. Alguém viu Bella? Sr. Bella entrou na dungeon. Ele disse que voltaria imediatamente. Estia examinou a sala enquanto falava, e Lily respondeu com uma voz perplexa. Enquanto todo mundo estava se perguntando por que ele ainda tinha que voltar para casa considerando as circunstâncias, Mikoto virou para olhar para trás dela. Então, como se em resposta, a campainha anunciava uma visita. Ela foi até a porta da frente e voltou com um pedaço de pergaminho enrolado. Quem era? Um mensageiro da guilda. Lady Estia,
Por favor. Mikoto empurrou o pergaminho em direção à deusa depois de responder à pergunta de Uelf. Estia abriu a porta e apressadamente passou a mão. Lily e Uelf, seguidas de perto por Mikoto e Haruimi, espiaram por cima dos ombros para ver por si mesmas. Estado de emergência declarado, aguardando na reserva. Então, basicamente, devemos esperar por novas ordens. Apenas fique na superfície e mantenha nossas bocas fechadas. Apenas o mínimo de informações havia sido fornecido para sua nova missão. Enquanto seus seguidores expressavam sua agitação, a reação de Estia foi bem diferente. Seus olhos azuis se arregalaram ao interpretar os desenhos inscritos no pergaminho, os hieróglifos ocultos à vista de todos, e ela os leu em voz alta com um grito. Belle foi designado para viajar com a equipe de subjugação até o 18º andar. Ele o quê? As vozes de Lily, Uelf e Mikoto se uniram em descrença. Haruimi estava há um momento atrás, seus ombros se encolhendo em choque. Era o mesmo tipo de pergaminho que Belle havia recebido no outro dia, o que enviara à família em sua missão secreta. Uranus havia inscrito a mensagem para que ninguém, nem mesmo os funcionários da guilda, pudesse lê-la antes de Estia. Uranus, o que você está pensando? Isso resolvido, os Xenos deve estar no centro deste incidente. Depois de ler a mensagem sobre seu dever agora que ele estava emprestando seu seguidor, Estia estava convencida. Eu não posso deixar isso acontecer. Ela correu para fora da sala de estar. Para alcançar o Bella. Para chegar ao Central Park antes da equipe de subjugação sair. Assustados com a partida repentina de Estia, Lily, Uelf, Mikoto e Haruimi se atrapalharam por um momento antes de segui-la com tanta determinação. Estia a família irrompeu na rua da cidade, esquecendo de fechar a porta atrás deles. Eu vou lhe mostrar a situação, Bella Crânio. Por favor, ouça bem. Sim. Em uma passagem de pedra escura e subterrânea, Belle seguiu Feus pelo túnel escondido que conectava a um alçapão na sede da corporação. Depois que Ena o chamou de lado, ela o instruiu a ir imediatamente para uma determinada sala, sozinha. Incapaz de trazê-la, ele encontrou o mago de vestes negras esperando por ele quando chegou ao quarto em questão. Feus havia ignorado a surpresa do menino no alçapão que levava à passagem que o mago havia construído como rota de fuga para Uranus, nem os funcionários do clã sabiam que existia. Os nervos de Belle estavam começando a obter o melhor dele enquanto o mago, aparentemente pressionado pelo tempo, explicava apressadamente o que havia acontecido enquanto o guiava pelo túnel com uma lâmpada de pedra mágica. Nossa informação é irregular na melhor das hipóteses. A partir de agora, não podemos determinar o que desencadeou o evento. A única coisa que sabemos com absoluta certeza é que envolve monstros portando armas. Os Xenos tomaram o Rivira à força. Ponto de exclamação. Não importa o nosso curso de ação, devemos recuperar o controle da situação. Feus continuou dizendo que o melhor cenário seria restaurar a ordem e manter os Xenos a salvo, mas a mente de Belle estava girando rápido demais para registrar as palavras. Pensamentos de Lido, rei, os outros Xenos e o Yen passaram pela mente dele. Mais uma coisa, os Xenos não se mudaram do 18º andar. Sabemos disso porque nenhum aventureiro que retornou confirmou sua presença nos andares superiores após a queda de Rivira. As histórias dos aventureiros dos níveis intermediários são consistentes, então acredito que podemos aceitar a palavra deles. Feus olhou para o cristal azul na palma da outra mão. Portanto, acredito que há uma razão pela qual os Xenos não se mudaram de Rivira. Isso é. Eu tenho uma teoria, mas é tudo que é no momento. Primeiramente, devemos ver com nossos próprios olhos o que aconteceu. Com essas palavras, Feus parou e se virou para encarar Bella. Nós planejamos incluí-lo na equipe de frente do Ganessa família. Ponto de exclamação. Eu percebo que não nos conhecemos há muito tempo, mas, por favor, nos empreste sua força, pediu Feus do espaço escuro sob o capuz preto do roupão. Bella podia sentir o olhar do louco, apesar de saber que não havia olhos, ou pele ou músculos para esse assunto. Ele balançou sua cabeça. Eu deveria ser o único a perguntar. Por favor, deixe-me fazer isso. Eu quero ir. Ponto. Você tem meus agradecimentos,
Bela Crânio. Ele queria ver por si mesmo. Não importava o que estava lá esperando por ele. Com as palavras de gratidão de Feus em seus ouvidos, Bela cerrou os punhos e tentou acalmar seu coração palpitante. Não pare as coisas agora. Hermes brincou com a aba larga do chapéu de penas enquanto suspirava. Ele estava sentado em seu quarto na casa de Hermes família. A agitação inquieta de seus seguidores soou além das portas fechadas quando seu severo líder, Asf, ficou diante dele com uma expressão séria. Como estão Falgar e sua equipe? Eles receberam atenção médica e parece que vão sobreviver, mas ainda precisam recuperar a consciência. Assim como os moradores de Riviera, membros da Hermes família que haviam sido apanhados no ataque à cidade sofreram ferimentos graves durante a fuga. Uma pequena equipe havia sido despachada para Riviera para ficar de olho nos níveis intermediários. Os aventureiros de Quelos apareceram em Riviera, e foi quando os monstros atacaram, foi tudo que o líder conseguiu dizer antes de desmaiar. Com outro suspiro, Hermes instruiu Asf a assegurar-se de que os feridos estivessem confortáveis em boas mãos. Depois estreitou os olhos cor de laranja e prosseguiu para outros assuntos. Mas arrastando Bela em tudo isso. Você fez isso agora, Ouranos. O familiar de Feus havia entregue uma mensagem detalhando a missão. Uma lista de membros para a equipe de subjugação também foi incluída. Hermes deu uma risada amarga e quase irônica. Era uma expressão extremamente incomum para a deidade Dandi normalmente enérgica. Isso é inesperado. Eu pensei que você teria ficado muito feliz em empurrar Bela Crânio para este desafio e ver como ele se comporta, ou algo similar. Eu preferiria que Bela ficasse fora desta. As posturas de Is e Ouranos eram diferentes, acrescentou ele. Asf levantou uma sobrancelha suspeita enquanto Hermes continuava murmurando para si mesmo. A diversidade faz o homem, ou algo assim? Acho que foi assim que Takemi Kazushi disse. É verdade que a superação da diversidade é necessária para se tornar um herói, não há dúvida, mas isso vai muito além de qualquer teste que eu colocaria em conjunto. Não cumpriu sua vontade, afirmou Hermes. Então, com um pouco de medo em sua voz, ele disse: um movimento errado e está tudo acabado. Com isso, ele puxou a aba do chapéu sobre os olhos. A divindade levantou-se da cadeira por fim e emitiu ordens para Asf. Vá para o 18º andar, mas não com o grupo de Ganessa. Reúna o máximo possível de informações em primeira mão. Não se preocupe com compromissos desnecessários. E você, Lord Hermes? Eu tenho um lugar para estar. Alguém que eu tenho que encontrar para resolver algumas coisas. Uma vez que Hermes ficou em silêncio, uma garota Xiantrope esperando do lado de fora abriu a porta como se sentisse que era a hora certa. O Dandi reconheceu seu seguidor, que possuía a informação que estava esperando, sorriu e brincando disse: tenho que ir trabalhar também. Tome daqui. Oh, sim. Então, quando ele estava prestes a sair, Hermes virou-se como se quase tivesse se esquecido de dizer alguma coisa. Estou preocupado com Bela. Leva Aissa contigo. LYU, você tem uma visita. Convocado pela humana Runoa, LYU, o elfo, virou-se para ela. Ao longo da West Main Street, na THE Benevolent Mistress. Puta merda, miau. O que aconteceu? Miau. Duas pessoas de gato fizeram um tumulto quando avistaram a bela cortesã amazona de pernas longas parada em frente ao café-bar. LY olhou para a Isabelca com um olhar cético enquanto entrava. Você tem algum negócio comigo? Estás ocupado agora? Os clientes partiram, dada a situação atual. Então vamos levar isso para fora. LY ficou em silêncio sob o olhar vigoroso da amazona, olhando para a senhora benevolente por cima do ombro atrás dela. Com nada melhor para fazer, as garçonetes lá dentro estavam ocupadas conversando ruidosamente. LY decidiu que eles ficariam bem sozinhos, e quando Aissa apontou o queixo na direção de um beco atrás do bar, a garçonete seguiu. LY olhou para uma pequena janela com vista para o ponto de encontro escondido, mas ela não se importou e voltou seu olhar para a amazona. O elfo e a amazona se encararam, protegidos dos raios do sol no beco. Toda essa confusão está acontecendo porque alguns monstros irados decidiram agir.
Mas aparentemente eles ficaram no 18º depois de desmantelar Rivira. Ganessa família está liderando uma equipe de subjugação que está prestes a partir. Ponto de interrogação. Aissa não se incomodou com uma saudação ou conversa fiada e começou a compartilhar informações. As sobrancelhas de Ly se franziram quando ela ficou mais cautelosa. O elfo olhou de volta para ela e encostou-se no prédio enquanto a cortesã cruzava os braços diante de seu generoso decote. Por que você está me contando isso? Apenas cutucando meu nariz em seus negócios. Você parece ter uma queda por Bela Crânio, então eu pensei que você deveria saber. Aissa esperou uma batida, então chutou a parede e se inclinou na direção de Ly. Aquele menino foi adicionado à equipe de subjugação. Ele está prestes a entrar em algum território difícil, pelo menos é o que meu Deus diz, de qualquer maneira. Ponto de exclamação. Como eu sei tanto? É porque me converti em Hermes Família. O nome da família bastante distinta, conhecida pela coleta de informações, dava algum peso à sua reivindicação. No entanto, Ly achou estranho que a Amazona escolhesse se juntar a esse grupo e não conseguisse deixar de perguntar. Por que essa facção especificamente? Eles têm suas razões, eu tenho as minhas. Eles precisavam de alguém com mais potencial de combate, e eu queria ter certeza de ser o primeiro a saber se uma certa pedra chegou até aqui. Hermes Família operou um serviço de entrega que levava pacotes para dentro e fora da cidade. Portanto, eles não apenas tinham um controle firme sobre o fluxo de informações, mas também estavam naturalmente cientes das transações do mercado negro. Aissa agora tinha acesso fácil ao que ela queria saber. O ex-membro da Star Família explicou que ambos os lados conseguiram o que queriam. Eu já sabia disso, mas essa divindade é seriamente astuta. Eu só pertenço à nova família em nome, e ele nunca me deixa sem a coleira. Ele enganou o clã para pensar que eu não pertenço a ele para que ele possa permanecer neutro. Mas sim, ele manteve a parte final do negócio muito legal. Então eu não tenho nenhum problema em manter o meu, fazendo o que ele pede. Desta vez, acontece de checar o 18º andar e cobrir as costas de Bela Crânio. Aissa terminou explicando como ela se tornou membro da Hermes Família e sua atual situação. Você e eu acompanhamos o Sr. Crânio até o 18º andar, mas alguns dias atrás. O menino tem agido estranho desde então. Existe uma conexão com o arranjo atual. Me bate. Eu acabei de me converter, então estou no fundo do bando, não sou nada além de um músculo conveniente. Eu só descobri isso e não tenho ideia de como Bela Crânio se envolveu. Não foi dito muito de nada. Aissa encolheu os ombros, farta de sua posição. Ly o parou por um momento. A ansiedade que ela sentiu ao ver o garoto desaparecer na multidão esta manhã retornou, e as engrenagens de sua mente ficaram um pouco mais rápidas. Quando o elfo não falou, Aissa pressionou um pouco mais. Você é o Gayluind? Certo. Você lutou no jogo de guerra. O que você está implicando? Eu não vou começar a desenterrar o seu passado, disse ela. Apenas mantenha seus ouvidos abertos. E Kelos Família parece estar no centro deste incidente. Você já deve ter ouvido falar, mas eles estavam aliados aos malignos no passado. A aura de Ly mudou em um piscar de olhos. Sua expressão era a mesma, mas uma chama rugindo, emoções que ela mantinha sob fechadura e chave, brilhou para a vida em seus olhos azul celeste. Malice. Era um nome que Ly nunca poderia ignorar. Ela já fora conhecida como Lian, quando pertencia a uma família que já faleceu e que representava a justiça e igualdade. Sua conexão com os males foi profunda. As mãos delicadas de Ly se fecharam em punhos, apertadas o suficiente para deixar seus dedos brancos. Bela Crânio pode estar em uma situação difícil com esses caras. Então o que você diz? O silêncio caiu por um momento. Até que finalmente, Ly abriu a boca para falar. Muito bem. Eu me juntarei a você. Sua resposta trouxe um sorriso aos lábios de Aissa. Não seria de outra maneira. Ly podia ver a empolgação do guerreiro feminino com a perspectiva de lutar ao lado de um forte aliado. Vestida com seu uniforme de garçonete,
O elfo esfregou ansiosamente seu peito e tentou suprimir as emoções que corriam através dela. O ex-aventureiro decidiu intervir. Ouvi dizer que as entradas de Babel foram seladas. Como você propõe que nós entremos na dungeon? Já ouviu falar de Perseu? Agora, eu acabei de me unir a ela, mas ela tem uma sacola de brinquedos que você precisa ver para acreditar. Em vez de dar uma resposta direta, Aissa discutiu o famoso criador de itens. Ly suspirou, desapontada consigo mesma por fazer uma pergunta tão tola quanto Aissa sorriu com suas próprias observações irreverentes. Agora, vamos para isso. Com isso, Ly começou a se preparar. Ela se virou para encarar o guerreiro amazônico logo antes de sair. Antianeira. Sim? Por que você está indo tão longe para ajudar o Sr. Crânio? Eu devo a ele. Isso é realmente tudo. A pergunta de Ly trouxe um sorriso destemido e ainda um pouco atraente para o rosto de Aissa, cujos longos cabelos negros balançavam atrás dela. Quem sabe? A conversa deles terminou. O par saiu logo depois. Ly desapareceu do bar, provavelmente preparando seu equipamento, enquanto Aissa partia na direção oposta, com planos de encontrá-la em um local diferente em breve. Assim que seus passos se desvaneceram, as mãos de Cir descobriram sua boca. Ela os manteve lá o tempo todo enquanto escutava por trás da parede. E aí está você. Afastando-se da parede, Cir enfrentou a dona do estabelecimento, Mia, que tinha os braços cruzados na frente dela. Eles estavam dentro do estoque do bar. Uma pequena janela perto do teto da estrutura de madeira estava ligeiramente aberta. Permitiu que os dois espiassem a conversa de Ly no beco atrás do bar. Sério, quantas vezes tem sido agora? Os dois aventureiros do segundo nível obviamente perceberam a presença de Cir, mas a ex-aventureira Anã se escondeu tão bem que nem assentiu, embora as pessoas barulhentas e gatas da sala de jantar também o ajudassem. Sua paciência diminuindo, o robusto Anã suspirou com todo o seu corpo. Eu sabia desde o começo, mas aquela garota não é legal para esse tipo de trabalho. Ela não sabe cozinhar, é o oposto de amistosa e, acima de tudo, é muito macia. Pode ser por causa do senso de justiça que ela se apega, mas ela não tem isso nela para ficar parada no mesmo lugar por muito tempo. Mia continuou murmurando para si mesma, pensando que Ly o havia mostrado melhor recentemente, e depois fixou o olhar em Cir. Agora você diz a ela isto: se há algum outro lugar que ela quer ser, ela deveria dar o fora do meu bar e ir embora. A maneira como ela está sempre em cima do muro é apenas uma dor no pescoço. Ok. Eu direi a ela. Cir fez uma breve pausa e depois concordou com um aceno de cabeça. Então, você está disposto a ignorar esta vez também? O rosto de Mia se encheu de raiva quando Cir fez seu pedido com olhos suaves e revirados. Então ela soltou outro longo suspiro. Eu duvido que nós estamos conseguindo mais clientes hoje, e vai ser um pouco melhor na melhor das hipóteses. Não como se houvesse algo para ela fazer. Sim. E esse rapaz tem sido um regular por algum tempo. Se ele parasse de vir, isso significaria outro regular que não podemos mais alimentar boa comida. Então? Eu vou olhar para o outro lado. A expressão do dono do bar azedou quando Cir se iluminou com um sorriso de orelha a orelha. Muito obrigada, Cir disse com alegria e estava a meio caminho de um arco quando... Não o esqueça, ainda há trabalho a ser feito, mesmo sem clientes. Ly não está aqui, então espero que você trabalhe 3 vezes mais. Mia resmungou quando saiu do almoxarifado. Uma vez que Cir estava sozinha, o sorriso em seu rosto se enrijeceu um pouco. Barulho, barulho. Como se ressoando com a turbulência que ocorria em um lugar distante, os sons de gaiolas de balanço e correntes rangendo soaram interminavelmente. Dix. Sim, o quê? Você está no caminho, vovó. Estou prestes a ensinar a essas coisas o significado da dor. Dix se levantou na câmara de pedra escura, segurando sua lança curvada perversamente enquanto se virava para encarar seu subordinado. Mas o homem grande tagarilou, cortando parte da resposta irritada de seu chefe. Monstros armados apareceram em Rivira e o aniquilaram. É uma verdadeira bagunça lá fora. Ponto. Tem algum detalhe?
Os olhos vermelhos de Dix se concentraram na montanha trêmula de um homem por trás de seus óculos de proteção. Gran explicou como solicitado. Ele contou tudo sobre o grupo de monstros que varreu o 18º andar. Ele também lhe disse que Orario declarara estado de emergência como resultado. Monstros armados? Ei, você está brincando. Se isso for verdade, nossa presa veio direto para nós, disse Dix. Vovó virou-se para olhar pelo corredor. Uma longa série de gaiolas de ferro estava alinhada como uma prisão no topo de um chão frio de pedra. Seu tamanho variava de pequeno a extremamente grande, mas continuava até onde os olhos podiam ver. As figuras dentro das jaulas, muitas para contar, se contorciam. Eles perdem a calma. Irritado conosco por caçar. Eu não sei ao certo, mas por que eles se mudariam para Rivira? Ah, então é isso? Bem jogado, monstros. Uma pontada de ódio era evidente no desdém de Dix. Ele tinha uma boa ideia do que estava acontecendo fora de sua base. Como é Rivira agora? Destroços, pedregulho. Tão ruim que o clã teve que fazer uma missão, eu ouvi, disse vovó em voz baixa e quieta. Se ele escutasse atentamente, ele podia ouvir entre os sinais de uivos dos monstros que os outros caçadores estavam chateados com a repentina mudança dos acontecimentos. Nós atingimos os arbustos com muita força. Parece que os animais são mais fortes do que pensávamos. Suas palavras podem ter sido sérias, mas o sorriso nunca deixou o seu rosto. Dix riu de emoção, apesar da notícia de que esses monstros eram fortes o suficiente para destruir Rivira. Vovó ficou aliviada com a visão familiar do comportamento calmo e destemido do líder e do brilho sombrio e maligno em seus olhos. Um sorriso voltou ao seu rosto, apesar de sua pele irromper em um tipo diferente de suor frio. Aquele senhor nosso ainda não voltou. Figuras. Agora, o que fazer? Batendo o eixo de sua lança contra seu ombro, Dix se virou. Uma dragonesa apareceu em sua linha de visão, acorrentada como um sacrifício vivo, ainda inconsciente, com novas lágrimas escorrendo por suas bochechas. São eles. Temos que domar os alvos da nossa missão. A voz de uma jovem mulher viajou muito para o céu azul. A cidade, ainda envolta por tremores, energia nervosa, havia desviado sua atenção para o Central Park. Aventureiros e cidadãos, deuses e deusas. Um círculo de espectadores havia se formado em torno da borda do parque, todos focados nos fortes aventureiros reunidos dentro de si, Ganessa família. No centro de tudo, um anúncio deixou a equipe de subjugação em pé. O que há com isso? Estamos em estado de emergência, não estamos. Foi escrito em um documento que o sindicato enviou ao Lord Ganessa e ele passou para mim. Mas me proibiu de mostrar a alguém, e daí? Isso não me diz nada. Me dê detalhes. Detalhes. Seja qual for o seu nome. Você sabe que eu não posso fazer isso, Yuta. Além disso, meu nome é Imodaka. Um jovem chorou no alto de seus pulmões, corrigindo a amazona de pele de trigo com o cabelo ruivo flamejante à sua frente. Pouco antes de Ganessa família iniciar sua missão, as instruções de última hora do clã enviaram o grupo ao caos. Sem dar qualquer explicação, o clã ordenou que a equipe de subjugação domasse os monstros, uma tarefa muito mais difícil do que simplesmente matá-los. Especialmente considerando que esses monstros eram poderosos o suficiente para destruir Rivira. A aventureira de primeira linha Yuta Faana era agora o centro de um argumento desencadeado pela ordem ultrajante e francamente incompreensível do clã. Se segure, Yuta. Não é tão difícil de descobrir. Esses monstros estão usando armas. Certo. O clã tem sinais valis em seus olhos, pensando que essas raras subespécies atrairão grandes multidões para a monsterfilia, e eles querem que nós os tragamos de volta vivos. Não há outra explicação. Malditos pênis gananciosos. Não é hora para isso. Mande-me lá embaixo e vou incinerá-los em um dos meus tornados de fogo. Queime, baby, queime. Calhe a boca, e bli. Você está na equipe de superfície. Ninguém me disse nada. Vai, meus amigos, vence. Por favor, todos, se acalmem. Ibli, já chega.
A autoproclamada bola de fogo tagarelante de Ganessa família passou por seus próprios movimentos de arremesso no meio do parque, alimentando a raiva de Yuta. Outros líderes, incluindo Modaka, sabiam que este não era o momento ou o lugar para deixar as emoções saírem do controle, embora fosse muito pior se o deus deles estivesse aqui, e exigiam um pensamento racional enquanto olhavam para as fileiras. Uma onda de ansiedade e sussurros nervosos começou a se espalhar pela multidão de cidadãos que assistiam do lado de fora do parque. Yuta, relaxe. Isso vale para o resto de vocês também. Mas, irmã. Comandante Sesakti. Minhas desculpas. A chefe da Ganessa família, Sakti Varma, falou quando entrou no caos. Com o cabelo azulado cortado precisamente na nuca, ela possuía uma postura inteligente. Ela era surpreendentemente alta aos 170 anos, e sua reputação como uma beleza arrebatadora era bem merecida. Suas longas pernas estavam equipadas com botas de metal, e as juntas de latão grandes protegiam suas mãos, garantindo que ela estava mais do que pronta para combates de perto. Com o título de Bengala de Ganessa, Ankusa, ela se classificou ao lado da Princesa da Espada como uma aventureira humana de primeira linha. A Amazona Yuta referiu-se a ela como uma irmã, reconhecendo sua força, pela força, e ficou em silêncio na presença do guerreiro maior que a vida. Outros aventureiros de elite inclinaram suas cabeças enquanto Sekti olhava para Modaka. Quais são os pensamentos do nosso senhor Ganessa sobre o assunto? Siga as ordens da guilda. Eu vejo, ela respondeu, a única calma na tempestade que passava pela família. Ela fechou os olhos. Abrindo-lhes uma batida do coração depois, Sakti se virou para seus subordinados e declarou: nós vamos domar esses monstros. Traga-os de volta aqui, vivos. Irmã, você tem certeza? Nós servimos ao Senhor das Missas, Ganessa. Nossa fé está com ele e seguimos. Estou errado, Yuta. Um solavanco correu pela espinha da Amazona ao olhar agudo e sem nuvens de Sakti. Seus olhos se arregalaram antes que ela assentisse. Admirando a fé sólida de seu líder e devoção ao seu Deus, outros membros da Ganessa família assumiram expressões mais calmas. Nós deixamos a minha marca. Esteja pronto. A voz fria de Sakti estalou no ar como um chicote. W.O. Em meio a todas as vozes agitadas que rodeavam o Central Park, Bell rapidamente colocou a mão sobre a boca para impedir um sussurro. Ele usava uma longa corda sobre a armadura e usava uma mochila sobre os ombros, semelhante ao equipamento habitual da Lily, para fazê-lo parecer um suporter. Ele estava longe dos cidadãos ansiosos esperando para ver a partida e mais perto da briga interna de Ganessa família, já se misturando com a equipe de subjugação. Lord Ganessa disse que você será útil para determinar por que isso aconteceu, então não temos muita escolha, mas, mantenha sua cabeça baixa, Little Rocky. Vou explicar que você é apenas um suporter de quem percebe, mas não se destaca. Vai ser uma dor real se Yuta descobrir que você está aqui. É entendido? Desculpe. Modaka parou para sussurrar no ouvido de Bell a caminho. Bell se desculpou com medo por reflexo. Seu ponto de vista, o trabalhador membro Ganessa família foi em seu caminho. Uma voz calma soou do lado de Bell, assim que o jovem saiu do mar, assim como nós pedimos. Deus Ganessa realmente passou. Feus. A equipe de subjugação manterá sua presença em segredo. Fica com eles no 18º andar. A voz chegou aos ouvidos de Bell a partir de um espaço aparentemente vazio. Pertencia a Feus. O mago usava um véu que garantia a invisibilidade, como o capacete que Asfi havia feito e Bell já havia encontrado. Portanto, ninguém podia ver a figura vestida de preto. Bell recebeu seu equipamento logo depois de sair da passagem secreta da sede da corporação para se misturar com os suporters. O mago, parecendo muito deslocado e desconfiado ao se aproximar do Central Park, desapareceu no ar sob o véu antes de se juntar à equipe de subjugação. É hora de ir. Eu entrarei na torre primeiro. Ok. O mago se moveu em direção a Babel para evitar esbarrar nos outros durante a jornada. Bell podia perceber vagamente a presença de Feus, e ele estava assistindo a onda fraca desaparecer quando de repente... Bell. Ponto de exclamação.
Alguém lhe chamou seu nome e sentiu uma mão no ombro dele. Ele deu a volta e imediatamente avistou Estia, o Elf, Lili, Mikoto e Aruine abrindo caminho entre a multidão. Os membros de Ganessa família que estavam ficando atrás ficaram em um anel ao redor da Torre de Babel para controle de multidões. Vários tiveram que segurar o grupo enquanto eles desesperadamente chamavam o garoto. Por que você seria? A surpresa de Belle durou apenas um momento. Percebendo a preocupação nos olhos de seus amigos, ele despejou cada pedaço de sua vontade e determinação em seu olhar. Eu estou indo. Por favor, deixe-me fazer isso. Lili e o Elf pareciam aborrecidos, claramente decididos a dar a palavra. Mikoto e Aruine eram os mesmos. Eles não podiam se juntar a ele na dungeon ou pará-lo completamente. Estia fez contato visual com Belle em meio aos gritos de encorajamento vindos da multidão. Tome cuidado, entendeu? Eu vou. Sua troca não exigia palavras. A deusa conseguiu afastar todos os seus medos e oferecer seu apoio. O menino respondeu com um forte aceno de cabeça. Avançar. Os cidadãos irromperam de alegria no momento em que Sekti emitiu a ordem. Estia e sua família observaram Belle atravessar o portão de Babel como o resto da equipe de subjugação. Aissa. Você não mencionou nada sobre Lian se juntar a nós. Qual é a importância de mais uma pessoa? Você sabe o quanto ela é forte, então não seja tão tensa. Então me diga, qual era o seu plano se eu não tivesse uma cabeça de Hades sobressalente na mão? Andromeda, Ganessa família está em movimento. Precisamos nos apressar. Ponto de exclamação. Debaixo de uma árvore de folhas largas no Central Park, longe das massas animadas, um humano, uma amazona e um elfo trocavam palavras. Com um gemido inadequado a uma jovem como ela, Asfia empurrou os itens mágicos em direção a Aissa, que carregava uma enorme espada de madeira, e na direção de Ly em seu manto com capuz. Os três desapareceram, dissolvendo-se no ar no momento em que seus itens estavam no lugar, e então passaram pelo controle da multidão com os membros de Ganessa família, nenhum deles mais sábio. Todos os Xenos. Uene. A equipe de subjugação seguindo ordens, o mago vestido de preto, os intrusos não convidados e o garoto atravessaram o portão com pensamentos variados. Eles avançaram para a dungeon, sob um lindo céu azul e os olhares dos cidadãos que os apoiavam.